Alô galerinha, vamos lá assistir uma aula, dá o like, segue o canal. E aí galera, vamos lá mais uma vez aí, continuar fortalecendo nossa base matemática, beleza? Trabalhar aí com multiplicação e divisão de frações de uma maneira bem leve, bem tranquila, ok? Porque na verdade vamos aprofundar mais isso aí, ó, quando a gente trabalhar com números racionais. Então vamos ver aqui de uma maneira bem leve, bem tranquila aí, multiplicação e divisão de frações. Vamos lá fortalecer nossa base matemática aí. Começar aqui, ó, com um exemplo bem tranquilo para fixar melhor essa ideia de multiplicação de frações, ok? Que é bem tranquilo, a gente vai direcionar bem para a maneira que resolve mesmo. Então, bora lá, ó, sem muita enrolação. Em uma receita de cupcake, rapaz, falar esse nome deu até fome, mas vamos bora lá. Em uma receita de cupcake, ela leva 3/4 de xícaras de açúcar, beleza? E só que você vai está preparando só meia receita, ou seja, ó, 1/2, né? Meia receita, certo? Então eu quero saber, ó, qual fração representa a quantidade de açúcar que será usado nessa receita. Ó, você sabe que na receita, para uma receita, você utiliza o quê? 3/4 de xícara com açúcar, beleza? Então você vai usar 3/4 para uma receita. Se você fosse fazer duas receitas, você iria fazer o quê? Usar essa quantidade aqui duas vezes, ou seja, você iria, ó, multiplicar por 2. Se você fosse fazer três receitas, você iria pegar 3/4 e multiplicar por 3. Se fosse fazer 4 receitas, 3/4 e multiplicar por 4. Só que você vai fazer o quê? Meia receita. Então, 3/4 multiplicado por meio. É exatamente isso. Pegar a quantidade que eu vou usar e multiplicar pela quantidade da minha receita, pelo tanto de receita que eu pretendo fazer. Então, nesse caso, seria o que? Ó, 3/4 multiplicado, ó, o pontinho é de multiplicação, beleza? O pontinho, ó, aquele xizinho, mas agora utilizamos mais esse pontinho. Então, 3/4 vezes 1/2. Ó, se liga só como é bem fácil a gente fazer multiplicação de fração. Se liga nessa dica aqui, ó. Presta atenção a essa dica que vai facilitar muito, ó. Só vamos fazer o que, ó? Multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Vai multiplicar o número de cima pelo número de cima, o número de baixo pelo número de baixo. Só isso, bem tranquilo, bem fácil. Então bora aplicar aqui, ó. Bora aplicar. Ó, então eu tenho 3/4 multiplicados por 1/2. Então visualiza aqui, ó. Se eu vou multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, o que é que eu irei fazer? Vou multiplicar o número de cima pelo número de cima, ou seja, ó, 3 vezes 1, e o denominador pelo denominador, o número de baixo multiplicado pelo número de baixo. Só isso. Então fica como? 3 vezes 1, 3, 4 vezes 2, 8. Só para a gente pegar uma ideia de o que é realmente isso aqui, ó. Quando eu iria fazer uma receita, eu iria usar o que? 3/4. Eu iria pegar uma xícara, dividir ela em 4 partes, mas deixa eu tentar fazer um esboço aqui para fixar essa ideia, para você compreender realmente o que está acontecendo. Eu iria pegar o que? Uma xícara, não sou muito bom em desenho não, mas vamos lá, vou pegar uma xícara e eu iria dividir para uma receita, eu iria pegar essa xícara e dividir em 4 partes iguais, ó, mais ou menos assim, ó. 2, 3, 4 partes iguais, tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4 partes iguais. E dessas 4 partes, eu iria fazer o quê? Utilizar, ó, 3 partes. Deixa eu pintar com outra cor aqui, ó. Eu iria encher de açúcar até aqui. Iria encher 3 partes. Só iria ficar um pouquinho faltando, beleza? Só que nesse caso, que foi meia receita, então é essa mesma xícara, ó. Essa mesma xícara, deixa eu fazer aqui, tá? Fazer o mais próximo do igual possível. Essa mesma xícara,
Ó, eu tinha pego essa xícara e ela tinha sido repartida em 4 partes iguais, beleza? 4 partes iguais. Só que agora, quando eu fiz essa multiplicação, foi o quê? 3/8. Então vai ser o quê? Em 8 partes iguais. Então, ó, é como eu dividi mais aqui, ó, em 8 partes iguais, ó. Beleza? Não ficou tão bonitinho não, mas é só para ter uma ideia. Então eu peguei ela e dividi em 8 partes iguais, ó. Tá vendo aqui, ó? Bora acompanhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Vamos dizer que está em 8 partes iguais. E aí, nesse caso, eu só iria completar aqui com açúcar, ó, 3 partezinhas dessas para minha meia receita, beleza? É isso aí que acontece. Ó, mas se eu fosse usar 2 receitas, como é que eu multiplico isso aqui, ó? Presta atenção. Aqui eu tenho 3/4 multiplicado por 2. Visualizou? Você percebe que é o quê? 3/4 2 vezes, não é isso? Se eu fizesse pela adição, seria o quê? Ó? Eu pegar o 3/4 2 vezes, eu fazer como? 3/4 mais 3/4, né? Mesmo denominador, repete o denominador e soma aqui o numerador, né? 3 mais 3, 6. Então eu iria usar o quê? 6/4, beleza? Ou seja, o dobro aí. Só que nesse caso aqui, ó, é 3/4 multiplicado por 2. Se eu não quiser fazer pela adição, eu posso fazer aqui pela multiplicação. Mas como é que eu faço essa multiplicação aqui, ó? Visualiza aqui, ó. Você concorda que 2 é igual a 2 dividido por 1? Lembrando, ó, que toda fração é uma divisão. Então, 2 dividido por 1 é 2, né? Então, quer dizer que eu posso, quando eu tenho um número sozinho aqui, ó, eu posso escrever ele como fração 2 dividido por 1. Não é isso? Então, pronto. Ficou tranquilo. Aí eu vou fazer o quê? Multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Percebe aí que você viu que deu o mesmo resultado, ó. A mesma coisinha aí, beleza? Isso aí. Aí, ó, só uns exemplos aqui, ó, para fixar melhor essa ideia. Exemplos que podem aparecer aí. Ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 inteiros e 1/4 multiplicado por 2/3. Mas aqui, eu vou pegar aqui direto, multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo? Não, porque aqui, ó, é um número misto. Então, primeiro eu tenho que transformar esse número misto em uma única fração, beleza? Como é que eu faço isso? Ó, já fizemos isso aí, ó. Repete o denominador, né? E 4 vezes 3, 12, não é isso? 12 mais 1, 13. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu colocar 13 sobre 4. Já fizemos isso aí, ó. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. E multiplicado, ó, por 2/3. Então, fechou. Tranquilo. Eu faço o quê, ó? 13 vezes 2 vai dar quanto? 26. E 4 vezes 3 vai dar 12. Bem tranquilo aí. Filé da Bahia. Ó. E se aparecer 3 frações? Por exemplo aqui, ó. Eu sei que o 6 quem? É a mesma coisa que 6 sobre 1. 8/5, a mesma coisa, não é isso? E aqui eu sei que é um número misto, eu preciso que transformar em uma única fração aqui, ó. Bem tranquilo, ó. Repete o denominador, né? E 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. 5/3. Aí eu faço o quê? A mesma coisa. Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Certo? Ou seja, isso aí, ó. Eu vou fazer o quê? 6 vezes 8, não é isso? E 6 vezes 8 e o resultado disso vezes 5. Aqui, 1 vezes 5 e o resultado disso vezes 3. Beleza? É dessa maneira aí que a gente faz. Então, nesse caso aqui, ó, 6 vezes 8. 6 vezes 8 aí, ó, tranquilo, vai dar o quê? 48. Então, 48 vezes 5.
Quanto é 48 vezes 5? Ó, podemos fazer aqui a multiplicação, ó, tranquilo, ó, 48 vezes 5, não é isso? Como é que eu faço? 8 vezes 5, ó, 40, deixa o 0, vai o 4, 5 vezes 4, 20, 24, 24, beleza? Então, ó, 240, mesma coisa aqui, ó, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 3, 15. Então, aí, esse é o resultado dessa multiplicação, beleza? Isso aí, valeu, tranquilo. Agora, vamos analisar aí, ó, a parte de divisão. Então, pois é, chegando aí, ó, nessa parte de divisão, também vamos ver aqui uma situação, problema, para facilitar aí a nossa compreensão, beleza? Ó, então, vamos ver aqui, ó, sempre o clássico Joãozinho aqui. Então, bora lá. Joãozinho tem 1/4 de um bolo. Rapaz, eu acho que eu estou na vontade mesmo de comer bolo. O segundo exemplo na mesma aula. Então, bora lá. Joãozinho tem 1/4 de um bolo. Ou seja, ele pegou de um bolo, ele só tem, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho deixa eu fazer esse desenho aqui. Eu tenho aqui, ó, um bolo e dividir em 4 partes, beleza? E ele só tem, ó, 1/4 desse bolo, beleza? Tranquilo. Então, bora lá. Joãozinho tem 1/4 de um bolo e quer dividi-lo em 5 partes iguais. Ele quer dividir esse pedacinho dele, ó, em 5 partes iguais, que ele quer repartir com os primos que tá na casa dele. Então, bora lá. Qual é a fração do bolo que representará cada parte do bolo que Joãozinho obtiver? Eu quero saber, ó, desses pedacinhos que ele vai dividir aí, ó, um pedaço desse representa que fração do bolo todo? Já que ele vai fazer o quê? 1/4 vai dividir para 5 em 5 partes iguais. Então, o que é que vai acontecer? Ó, 1/4 dividido por 5. Como é que eu faço essa continha? Ó, presta atenção aqui, ó, a essa dica aqui, ó, bem tranquilíssima. Ó, presta atenção a essa dica, ó. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. É exatamente dessa maneira aí que resolvemos divisão de frações. A gente vai conservar a primeira fração, ou seja, manter a primeira fração, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Como é isso? Bora para a prática, bora para a prática, bora para a prática. Vimos aqui, ó, que quando eu tenho um número sozinho, ó, você concorda que 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 1? Tranquilo, né? Então, beleza. Então, temos essa fração aqui, ó, 1/4 dividido por 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5, beleza? Então, bora lá, visualiza aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Vou conservar a primeira fração, ó, conservar, ó, manter a primeira fração. E multiplicar, a gente resolve na verdade pela multiplicação, visualizou aí? Só que pelo inverso da segunda. O que é o inverso? Ó, se eu tenho aqui, ó, 5 sobre 1, o que é o inverso? Só eu pegar aqui, ó, e trazer, ó, quem está embaixo, quem é denominador vai virar numerador, quem é numerador vai virar denominador. Então vai ficar, ó, 1/5, beleza? Então é dessa maneira aí, ó. Aí eu vou multiplicar por 1/5. Beleza, filé da Bahia. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, porque isso aqui é uma multiplicação. Então, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 5, 20. Fechou. Marotinho aí, um exemplo bem tranquilo. Ok? Então, é 1/20 avos. Ou seja, esse bolo todo aqui, ó, dividiu em 20 partes iguais e cada pedacinho que ele separou aqui do 1/4 dele representa uma única parte dessas 20 partes, ok? Então, bora lá. Mais uns exemplos aqui, ó, só para fixar essa ideia aí, ó. Ó, visualiza, eu tenho 8/3 dividido por 4/5. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Conserva a primeira fração, multiplica e inverte a segunda. Ó, o que está embaixo vai ficar em cima, o que está em cima vai ficar embaixo. Visualizou aqui que a gente trocou, estava 4/5 e ficou 5/4. E aqui resolveu a multiplicação, como vimos aí anteriormente, bem tranquilo. Ó, 8 vezes 5, 40, 3 vezes 4, 12. Fechou, bem tranquilo. É desse jeito aí que a gente faz aí, ó, a multiplicação
de frações, perdão, desse jeito aqui que a gente faz a divisão de fração. Mas aí das duas maneiras aí, ó, que a gente faz multiplicação e divisão. Então vimos aqui, ó, a multiplicação e vimos aqui a divisão, ok? Então valeu aí, vamos continuar fortalecendo nossa base matemática. Aquele abraço.